Oi, vocês! Tem clássico essa semana contra o Corinthians, quarta-feira. Estou com frio na barriga, porque pode ser uma virada de chave muito importante para o Santos. E o Vojvoda está treinando nessa data FIFA justamente pensando nesse clássico, que pode mudar bastante a situação do Santos na tabela. E hoje fui atrás, fui checar como que tá essa preparação pré-clássico. E antes de comentar com vocês, eu peço para você, por favor, se inscrever no canal para a gente chegar logo aos 25 mil. Deixa o seu like também, tá? Para fortalecer esse vídeo, o YouTube entregar e voltar a entregar normalmente meus vídeos aqui nessa plataforma. Hypa o vídeo também para eu ir lá para a parte inicial do YouTube representando o esporte e eu ir deslanchando lá e chamando a atenção de algumas amigos e amigas que querem saber sobre o Peixão. Fechou? Muito obrigada. Bom, vamos lá. Tem clássico contra o Corinthians nessa semana e temos muitas dúvidas em relação ao que o Vojvoda pretende para esse jogo, porque na sexta-feira teve um treino aberto e como vocês viram no vídeo anterior, se você não viu, já dá uma pausa nesse, vai no outro e volta para cá. Porque sexta-feira teve treino aberto e um treino longo, com muita mudança por parte do Vojvoda, principalmente no setor defensivo, e algumas situações de jogo lançadas para nós observarmos alguns jogadores. Vimos o Arão treinando bem, vimos Robinho Júnior comendo a bola. Tivemos alguns pontos altos, alguns pontos baixos de outros jogadores, mas deixo esses dois como principais destaques do treino de sexta. E justamente por conta dessas mudanças que a gente viu, em testes, na verdade, dizendo, né, nesse treino de sexta-feira, hoje foi replicado esses testes. Ainda segunda-feira, o Santos ainda tem amanhã, pré-clássico de fato, para quarta-feira ir a campo. Hoje o Vojvoda colocou de tudo em campo, meus amigos, incluindo 3 zagueiros sendo testados. E aí, o que eu tenho de informação é que tanto o Basso quanto o Luizão estão na parte de trás de opções. Alexis está na seleção, então certamente o Luan Pérez, Adonis e Zé Ivaldo foram testados. Isso me preocupa um pouco, porque tem aquela questão de porcentagem de jogos que o Zé Ivaldo faz para ser obrigatoriamente comprado. Sim, isso significa e crava que ele vai colocar 3 zagueiros contra o Corinthians? Não, porque ele também testou outras formações. O que eu recebi de mensagem foi, Gabi, foram testes com mudanças o tempo inteiro. Por exemplo, Escobar e Souza foram testados. Vitor Hugo chegou a ser titular, mas foi sacado. Então essa mudança, essa dança das cadeiras hoje aconteceu fortemente. Certamente o Vojvoda está tentando identificar pontos fortes, pontos altos, características diante do adversário que ele vai ter, já que tem Memphis, Guinegão, alguns jogadores aí que a gente tem que estar bem atento. E o setor defensivo, que é um setor que já foi muito sólido e começa a oscilar, acho que é o maior ponto de atenção para o Vojvoda no jogo de quarta-feira, né? Por mais que seja um jogo dentro de casa, Vila Belmiro, certamente com a torcida, isso vai dar um clima legal e gostoso para o Santos. O Santos consegue se impor por ser dentro de casa, apesar de não estar, né, necessariamente sendo o maior mandante da história, mas não deixa de ser um fator importante para um jogo a favor do Santos depois de vir embalado de jogos não tão bons, né? Então, ele certamente está preocupado com essa parte defensiva. 3 zagueiros não está descartado, então, já que foi testado, tá? Talvez seja a primeira vez que a gente veja isso. Mas, pontualmente, tanto Souza quanto Escobar também foram testados do lado de lá. Escobar, considerado um cara mais defensivo, faz sentido um pouco, pensando num Corinthians fora de casa, com jogadores perigosos, mas, ao mesmo tempo, se for um jogo de proposição, né, de um Santos propondo mais, faz muito mais sentido o Souza por ali. E aí o Escobar também não vem de jogos tão bons, faz mais sentido ainda, na minha opinião, o Souza por ali. Mas é isso, ele testou de tudo no treino de hoje. Amanhã tem mais um treino, provavelmente um treino um pouquinho mais que vai se afunilando para o que ele pretende para esse clássico. Mas hoje, na segunda-feira, foi um treino bem longo e com muitas mexidas. Se você olhar no meu vídeo de sexta-feira, por exemplo, tem uma parte de treino do setor defensivo que ele troca colete a cada 5 minutos. Ele repõe, faz a marcação de linha, né, faz a linha. Basicamente, os jogadores não podiam deixar a infiltração e se deixassem, trocava colete. Então, trocou o tempo inteiro o colete e era basicamente um treino de posicionamento. E isso foi mudando todo momento, conforme a gente estava ali no treino de sexta-feira. Isso certamente se repetiu hoje, mas ainda mais em questão de esquema. Então, não tem nada cravado, nada certo necessariamente na cabeça do Vojvoda, pelo menos não esboçado dentro de campo, porque isso foi mudando bastante durante a atividade, tá? Se eu pudesse arriscar, e aí vai muito mais como opinião, porque, como eu disse, teve muitas formações e não tem como eu escolher uma para dizer, ó, é essa aqui, porque certamente quando ele definir isso, isso vai ser repetido com a mesma formação em mais de um treino amanhã. Eu diria que vamos no básico, Brazão, Igor Vinícius, Adonis, Luan Pérez e Souza. Eu apostaria no Souza, pelos jogos anteriores do Escobar, que
não foram suficientes para dar essa continuidade, esse voto de confiança. E o Souza entrou no último e resolveu a cagada que o Escobar tinha feito. No meio eu apostaria em Schmitz e Rafael. Vitor Hugo é uma ótima opção, não perdeu tantos treinos, por mais que esteja sem menos ritmo do que a maioria, né? É aquele tipo de jogador discreto que não compromete, não é tão exigido, pensando nessa questão, porque vai ter Schmitz e Rafael junto. E quando tu formou este meio campo, foi uma maravilha, desde que ele saiu, inclusive, esse meio campo deslanchou no sentido ruim. E na frente o básico, né? Guilherme, Lautaro. Então acho que não vai ter tanta surpresa nesse sentido. Eu acredito que possa ser mais ou menos por aí. Porém, entretanto, todavia, ele também pode fazer aquele basicão, sem mudar muita coisa, colocando Barreal, por exemplo. E vocês estão perguntando muito do Bom Tempo. Bom Tempo também tá voltando e não perdeu tantos treinos, também pode ser uma opção. E vale lembrar que o Rincon está com um problema na panturrilha, um edema, está fora, e o Tiquinho está suspenso. Então essas duas baixas também facilitam nas questões de opções, né? Porque o Lautaro é o único centroavante. E aí a dúvida ali fica entre Vitor Hugo e o VH, perdão. Vitor Hugo e Bom Tempo, desculpa. É isso, amigos. Então, sem um time titular cravado, mas com muitas opções e cabeça de Vojvoda fervilhando para esse clássico. Amanhã eu volto aqui provavelmente com informações mais precisas. Vou tentar de tudo para conseguir informações mais precisas dessas atividades, do que possivelmente pode vir a campo aí para quarta-feira contra o Corinthians, fechou? Tu gosta dessa possibilidade de time? Tu gosta da possibilidade de ter 3 zagueiros? Você acha que é um teste válido? Ou você acha que só voltando o Luan já é uma segurança maior para o Santos ali na defesa? Porque eu particularmente acho. E é isso, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, não deixa de dar like, se inscreve no canal pra gente continuar falando bastante sobre Santos por aqui. Hype o vídeo, que me ajuda muito, tá? O YouTube entende que você curtiu, deixou seus pontinhos. Pra quem não sabe o que é hypar, na parte do comentário, se você tá pelo celular, desliza pro lado que dá pra hypar tranquilamente. E aí o YouTube entende que vale a pena entregar ainda mais os meus vídeos por aqui, fechou? Um beijo e até a próxima!